Fala, Morgana. Fala, galera dançante! Mais uma vez estou aqui com o projeto Siga Arte e Cultura, onde a gente vai fomentar cultura e arte. E hoje a gente vai estar chamando e conversando para um bate-papo a Juliana Lorenzoni, que ela é representante do coletivo Dança Cigana do Brasil, e a gente vai estar aqui com ela batendo um papo bem interessante em relação à dança cigana. E convido vocês para chegarem e conversar com a gente, façam suas perguntas, que vai ser um prazer. Vou chamá-las. Chama a Ju. Vamos lá, Ju. A Juliana Lorenzoni por esse bate-papo bem legal. Obrigada a todos que estão. Ah, ela chegou, tudo bom? Tudo bem? Um beijo. Prazer estar aqui Vou fechar contigo. aqui a câmera rapidinho, espera um pouquinho. Espera só um pouquinho. É bom que o pessoal vem chegando, né? Arruma aqui para Sim, mim, por favor. Como é que você está? agora estou um pouquinho melhor. Hoje foi um dia um pouquinho difícil, mas estou bem, agora vou passar. Ah, legal, legal. Estou muito feliz de você ter aceito o convite da família Calões Latati para estar aqui com a gente hoje, né? Falando de arte, de cultura, contando um pouco da sua história, né? Porque eu admiro muito o seu trabalho e queria muito que você contasse para as outras pessoas também, né? A tua trajetória mesmo, porque eu achei muito interessante o teu projeto, gostei muito do seu projeto, Sim. entendeu? Eu que fico E, feliz e de ter a pode oportunidade de estar aqui contigo, né? Uma pessoa que eu conheci há pouco tempo, não presencialmente ainda, espero que a gente possa se encontrar. Mas com certeza eu acho que essas redes aí vão se fortalecendo cada vez mais, né? Com certeza. E assim, a importância de ter pessoas como você fomentando a Morgana, não estou te escutando. Não sei para vocês, mas para mim travou. Agora acho que voltou. Espera um pouquinho, então Tá. também você congelou para mim. Você está me vendo? Sim, agora eu tô te vendo e tô te escutando. Eu não estou me vendo. Vê aqui para mim, por favor. Espera um Agora pouquinho. voltou, agora voltou ao normal. Tá. Essa internet é horrível, né? E agora nesse momento que a gente precisa estar mostrando, trazendo esse acolhimento, como é que você vê isso Sim. tudo, Ju? Tu sabe que aqui nos primeiros meses eu achei que quando começou toda essa questão da pandemia, a internet parece que não colaborava em nada, assim, parece que a gente tinha sempre uma luta contra a questão da tecnologia, né, de conseguir fazer as pessoas nos escutar, nos ver, de funcionar. Mas agora, graças a Deus, tem funcionado um pouco melhor, assim, né? Mas ainda assim estamos à mercê da questão da tecnologia, de depender das máquinas e desse ambiente virtual para que as coisas possam funcionar, né? Então, É, nem eu sempre a queria internet é nossa muito, amiga. eu queria muito que você se apresentasse, né, para o pessoal que não te conhece. Então, para quem não me conhece, meu nome é Juliana Lorenzoni, eu sou aqui do Rio Grande do Sul, eu nasci no interior do estado, em Jaguari, mas eu moro em Novo Hamburgo já faz alguns anos, eu moro aqui desde 98. Novo Hamburgo, para quem não conhece, aqui é uma cidade que fica uns 40 minutos de Porto Alegre, né? A gente fica bem pertinho, tem trem para cá, então fica super fácil o acesso. Ah, E legal. eu tenho 36 anos, vou fazer 37 esse ano, e desde 2005
eu comecei a estudar e a dançar dança cigana. E no início era só um hobby, depois de um tempo que a coisa foi se tornando mais séria e realmente assim com foco mais profissional, né? Então, o ano passado fez 10 anos que eu tenho um estúdio, esse ano vai fazer 11, então a gente já está aí na caminhada há um tempinho, né? E quando surgiu a ideia do coletivo, do projeto coletivo de Dança Cigana Brasil? Foi onde a gente se conheceu. Sim. Então, a ideia do coletivo, na verdade, surgiu no início da pandemia, porque logo no início mesmo que começou essa questão do lockdown, não pode dar aula presencial, temos que ir para o virtual. Eu fiquei, vou te dizer, uma semana, 2 semanas aí meio não na negação, assim, tipo, não vai precisar, vai passar, a gente vai conseguir voltar. E vendo todo mundo, daí foi uma semana que teve um bombardeio de lives no Face, no Insta, todo mundo postando, dando aula online, aula de graça, e um monte de coisa acontecendo, e eu não tinha vontade de fazer aquilo, eu não tava me vendo fazendo aquilo. Entendi. E aquilo tava, por um lado, também me angustiando, porque eu pensando, meu Deus, tá todo mundo fazendo, eu não tô fazendo nada, eu tenho que fazer alguma coisa. E daí, até conversando com uma pessoa, com outra, pessoal que também trabalha com dança, eu fiquei pensando, daí até uma amiga minha disse, Ju, relaxa, uma hora, né, as coisas vão acontecer e vamos ver o que vai ser. E daí eu lembro, foi num domingo, eu tava zanzando, assim, por esse monte de coisas que estavam acontecendo na internet, principalmente no Face. Uhum. E eu vi uns grupos, eu tenho muitos contatos de pessoas de fora do país, pessoal da América Latina, pessoal da Europa, no Face. E daí eu vi uns grupos de professoras se juntando para dar aula, para oferecer como se fosse um workshop, alguma coisa no final de semana. E tinha o nome coletivo, não lembro agora. E daí aquilo me deu um plim, assim, eu pensei, pô, se a gente fizesse alguma coisa assim, de juntar pessoas aqui no Brasil em prol da dança cigana e criar um coletivo dança cigana. Eu até brinquei com as meninas que foram as primeiras que eu mandei mensagem, que foi a Saio, a Safira. Eu tinha vontade de sair caminhando porque eu fiquei tão ansiosa logo que deu essa ideia, assim, no tipo, vamos criar um coletivo, vamos fazer então uma semana de aula, cada uma dá aula num dia. E aí eu tava assim, né? Quem me conhece sabe que eu às vezes... emoções, né? Imagina. Sim. Daí eu fiquei pensando, será que elas vão topar? Será que não vão topar? Né? E aí eu comecei, meu Deus, é tanta gente, eu não vou poder escolher muita gente para o início, quantas pessoas será? E no fim, conforme eu fui convidando o primeiro time, eu fui me dando conta que tinham sido 7, então poderia ser 7 dias da semana, que a gente poderia, então, fazer essa primeira experiência para ver se o pessoal iria aderir, iria gostar. E aí surgiu o coletivo, né? O coletivo Dança Cigana Brasil, meio desse momento, assim, de fazer ou não fazer o online, né? Querer aderir ou não aderir. Eu acho que a gente passou por muitas fases nessa parte, assim, né? Da negação à aceitação. E o coletivo surgiu um pouco nesse sentido, né? Eu tenho uma veia empreendedora muito forte, eu gosto muito de organizar eventos, de organizar workshops. Então você faz eventos também, né? Eventos. Sim. Além do coletivo... Sim, todos os anos aqui em Novo Hamburgo, a gente tem a Festa Cigana, que é uma festa temática que já acontece há mais de 10 anos. Legal. A gente tem os espetáculos de final de ano, que eu faço ele praticamente 100% sozinha. E pelo menos uma vez por ano eu tento trazer uma professora de fora, alguma bailarina internacional para dar workshop aqui na escola, para trazer a questão das danças ciganas, talvez num estudo que a gente não tenha condições de todo mundo de ir viajar e acessar direto na fonte, né? Então isso eu já faço naturalmente. Então o coletivo foi uma ideia, que foi uma ideia brilhante, assim, e que... Acho maravilhosa, maravilhosa. E que eu acho que deu oportunidade para a gente poder mostrar um pouquinho o trabalho de cada uma, poder abrir caminhos para as outras. Talvez muita gente que nem sabia que eu existia
e que deve ter pensado, meu, como essa louca aí criou esse negócio e movimentou tanta gente, né? É inteligente, né? E deixa eu te Mas, perguntar, é, eu sei que quando a gente fomenta, faz projeto, ainda mais quando fala de dança, de cultura, quais foram os pontos positivos e os pontos negativos? Sempre tem, não adianta. De sim. experiência, o que que você leva? Eu acho que ponto positivo foi essa questão da gente conseguir trazer uma união, talvez, para uma categoria que estava um pouco desarticulada e que, de alguma maneira, começa a criar essa articulação de se ver enquanto categoria e não, né, como, digamos, rival, mas como concorrente. Eu acho que a gente começou a criar essa unidade e essa família, né, que eu sempre penso que existe espaço para todo mundo. Tem aluno para tudo que é tipo de professora, né? E eu acho que a união faz a força e também possibilitou muita gente aprender ou ter acesso ou querer pesquisar danças ciganas de diferentes partes do mundo. E que talvez as pessoas não conhecessem a dança cigana, né, sei lá, da Turquia. Porque tem algumas danças que são mais difundidas aqui no Brasil, outras são menos, né? Verdade. E então acho que o coletivo, nesse leque gigante que a gente trouxe de possibilidades, ele foi mostrando essas diversas possibilidades e a gente tem a opção de escolher, quero dançar isso. Não, esse não me agrada, esse me agrada mais, né? Então a gente tem aquelas danças que são mais do nosso coração e as danças que não são. E com relação à parte negativa, eu acho que um pouco é a impossibilidade de abrir espaço para talvez todo mundo que gostaria de estar no coletivo, né? O coletivo, ele acontece sempre uma vez por mês, são sempre só 7 dias da semana, e o Brasil tem milhares de pessoas que trabalham com dança, e ter que ir fazendo esse pente fino, essa seleção, é um ponto negativo, porque o ideal seria que a gente pudesse abrir para todo mundo, né? E a gente experimentou algumas coisas também que não foram muito legais no coletivo, alguns movimentos assim que tu sente que as pessoas estão tentando de alguma maneira desestruturar, não desestruturar, mas fragilizar o processo, mas Entendi. que a união das professoras, a união de todo mundo, né, em prol de um momento que a gente está vivendo, de um momento em que está todo mundo muito frágil emocionalmente, financeiramente, né? Enfim, na vida, eu acho que essa união nos fortaleceu, assim, e nos fez seguir, né? E aí, a cada grupo que renova, é uma experiência diferente, né? O primeiro grupo foi super emocionante, porque foi o primeiro, porque foi a estreia. Entendi. E o segundo também veio muito forte com essa carga, e cada grupo que vem vindo vem com uma carga de emoção diferente. Claro que a gente entende que o primeiro grupo a gente estava totalmente em lockdown, tinha gente que não podia sair de casa. Verdade. Então, a experiência que as pessoas tiveram a partir dessa primeira semana foi uma, e a experiência que as pessoas estão tendo agora, na quinta semana que começa sábado, vai ser outra, porque a gente já tem uma certa liberdade, né? A gente já tem várias professoras trabalhando online, coisa que na época a gente ainda estava se adaptando, né? Então, eu acho que é isso, mas eu acho que tem mais pontos positivos para o coletivo do que pontos negativos, né? Eu acho que a gente tem conseguido movimentar muita gente. A gente tem uma coisa assim, eu recebo muito feedback de pessoas que me disseram, olha, eu estava muito depressiva, eu estava muito mal, o coletivo me fez super bem, me fez vontade de dar aula, me fez vontade de voltar ativa. Então foi assim, muito legal todo esse movimento que foi acontecendo, assim, né? E eu acho que continua. Talvez não tão impactante como a primeira semana, mas sempre plantando a sementinha. Eu penso que o coletivo é uma sementinha que a gente vai regando para que as pessoas continuem se apaixonando e querendo pesquisar mais ainda sobre as danças ciganas, né? Lindo. Eu vou fazer uma perguntinha aqui. Eu acho que deve ser curiosidade de muitos. Como que é feita essa seleção? Então, na verdade, algumas pessoas eu procuro porque eu sei que são boas naquele estilo que estão trabalhando. Legal. Então, assim, essas 5 temporadas que nós tivemos até agora, eu decidi os estilos que eu gostaria que eles
tivessem apresentados no coletivo. E aí eu fui tentando direcionar as professoras conforme o que realmente eu sabia que elas eram experts naquele assunto, né? Então, de alguma maneira, eu fui buscando professoras que eu conhecia o trabalho, ou outras que foram me indicando, a partir da especialidade de cada uma. Então, conforme surgiu o assunto, mas eu sei que a Morgana trabalha muito com a parte de rumba, eu sei que ela trabalha com a questão das mãos muito forte, eu vejo isso nos vídeos. Então, para cada prof que eu convido, tem meu lado virginiano, pega a lupinha e vai Face, vai Insta, vai YouTube, né? Eu vou dando uma investigada para ver se realmente está pesquisa, né? Sim, sim. Então, assim, eu já recebi várias indicações, várias pessoas já me mandaram nomes, já, né, entraram em contato. E aí eu vou ficando com um cadastrinho reserva, e aí conforme vai surgindo a ideia dos temas, eu vou direcionando o convite do coletivo, né? E aí surgiu, então, também a partir disso, aquela ideia que ainda está ativo, para quem não preencheu, que é o cadastro, que a gente quer fazer um e-book, um catálogo com o nome de professoras do Brasil e professores, né? E aí, então, até porque daí isso também aumenta a visibilidade mesmo de quem não está podendo dar aula no coletivo ativamente, né? Ah, interessante. E assim, a sua equipe é só você ou tem mais gente por trás da Lorenzane? Sou eu, na verdade, uma pessoa me ajuda com as artes, que é a Renata Machado, que ela é minha aluna, é fotógrafa da escola, ela faz todos os registros dos nossos eventos. Aí eu falo com ela, mando as artes e ela faz para mim os cartazes, mas de modo geral, o restante sou eu com eu mesma. E eu mesma, né? Então eu tenho as ideias e coloco tudo em prática praticamente sozinha, assim, tanto no coletivo quanto nas outras coisas aqui. Claro, tem muitas alunas que às vezes ajudam de alguma maneira, mas na parte do coletivo realmente está sendo um trabalho de formiguinha solitária, assim, de convidar, de movimentar, de fazer tudo, né? De fazer os contatos, de ficar instigando, me manda foto, me manda vídeo, me manda não sei o quê. Então, tô fazendo sozinha, mas a parte dos cartazes eu tenho alguém que me ajuda, porque nessa parte eu não sou tão expert assim. Eu fiz essa pergunta porque eu acho tão organizado isso tudo quando fala em relação ao coletivo, porque é onde você ministra vários profissionais convidados, cada um de um estado, como se seleciona isso, Sim. né? E se você vê que tem algum estado que tem carência de dança cigana? Sim, na verdade, eu sou bem virginiana nesse sentido, né? Da questão de organização, tem muitas listas. Então, por exemplo, nós já estamos na 5ª temporada, que começa agora sábado, mas a 6ª temporada já está praticamente engatilhada, né? Então, eu já começo a conversar com as pessoas, eu já começo a mandar o que eu preciso, eu fico no pé, eu vou organizando tudo isso, né? E realmente a gente tem alguns estados que eu não achei profissionais que trabalham nesses estados, né? Então, eu acho que a ideia de fazer o catálogo do coletivo justamente foi para tentar ver se a gente localiza. Quando eu fiz o meu TCC aqui no Rio Grande do Sul, eu sou formada em dança pela URGS, né? Para quem não sabe. E no meu TCC eu escrevi sobre as memórias da dança cigana no Rio Grande do Sul. E aí eu fiz uma catalogação, eu tentei localizar a quantidade de professoras que teria por cidade aqui, né, no estado. E aí eu fiz um questionário, fui tentando localizar e também fui tentando garimpar. E eu acho que no Brasil é a mesma coisa, a gente não pode dizer que um lugar não tem, porque às vezes a gente só não sabe que ele não tem, né? Às vezes até tem, mas não está sendo divulgado, a pessoa não tem ainda visibilidade, né? E deixa eu te perguntar, onde está nas plataformas digitais, onde a gente encontra o coletivo, a Lorenzane? Onde a gente encontra? O coletivo, ele acontece no Facebook, né? O coletivo, ele acontece num grupo fechado lá no Face. Várias pessoas me perguntam por que o grupo é privado e não é um grupo público. Na verdade, a ideia de ser um grupo privado é para que a gente realmente consiga
com que as pessoas efetivamente entrem no coletivo e façam parte, ao invés de um grupo público que as pessoas poderiam só passar e não ver, né? Só Sim. tá ali e não assistir. Eu criei também um perfil no Instagram, que é @coletivo Dança Cigana Brasil, que a ideia é, nesse primeiro momento, a gente está divulgando as aulas, mas depois, futuramente, a ideia é falar um pouco mais sobre cada professora que passou no coletivo, tá? Que como eu faço tudo sozinha, eu não tive tempo, né? Uma ideia inicial eu tinha tido pensar em entrevistas, mas também não tive tempo de fazer, e enfim, são muitas ideias que surgem. Hoje eu tô ativa mais no Instagram, como Ju_Lorenzoni, que é esse perfil que a gente está falando, e no Estúdio Juliana Lorenzoni, são os dois perfis que eu tenho no Insta, e a página do estúdio no Facebook, que é Estúdio Juliana Lorenzoni. O meu perfil pessoal eu posto muito pouco, às vezes só replico coisas do Instagram, é mais na página do estúdio e o Instagram mesmo que eu tenho mantido mais ativo as postagens e as coisas, né? Na minha página pessoal eu posto muito a questão das viagens, porque eu tenho já desde 2016 tenho tido o prazer e a alegria de poder todo ano fazer uma viagem internacional para estudar. Então, Legal. eu tenho tentado sempre no meu Instagram trazer informações e material sobre essas viagens, né? Ah, legal, legal. E é interessante as pessoas, né? Depois a gente vai fazer as perguntinhas. Tem uma opção de perguntinha para você aqui, tem uma opção de gente falando. Vamos mandar Sim. perguntinha. Ó, tem, ó, Prima Rosa, tem Pati, tem Samara Macau, tem Rose de Paula. Quem entra no grupo tem acesso a todas as aulas anteriores? Ela está fazendo essa pergunta. Sim, quem entra no grupo tem acesso a todas as aulas desde a primeira, né? Que já aconteceram. A gente tem desde o início como pré-requisito ter esse material acessível a todos para que eles possam ser vistos e revistos quantas vezes for necessário, né? Muito Então, legal. a pessoa que não entrou na primeira temporada ou que perdeu alguma, ela pode acessar todas as aulas a qualquer momento, né? Ou rever aquela aula que curtiu, enfim. Legal. E assim, você vai ficar só mesmo na dança cigana ou você vai vir em outras linhas, em outras edições? Como que é isso? Não, minha ideia é manter a dança cigana, né? Manter a dança cigana porque eu acho que já é um universo tão vasto que a gente começar a fluir para outras danças perde um pouco o sentido do coletivo, né? O Concordo, que eu estou concordo. pensando é outras possibilidades a partir da dança cigana, o que mais a gente pode criar, né? Mas não fugir do tema cigano, né? A minha ideia é manter só a dança cigana mesmo. Vou aproveitar e vou perguntar quando que a dança cigana entrou na sua vida, qual o seu vínculo com o povo cigano? Tem uma opção de gente perguntando. Aí eu quero perguntar, aproveitar e perguntar. Sim. Então, na verdade, eu não sou cigana, não tenho ninguém, assim, né? Cigano, sou bem italiana, polenteira. E, na verdade, o meu encantamento com a dança cigana, ele começou lá em 2005. Eu tinha uma amiga minha que passou por um processo de separação e, na época, ela foi numa loja esotérica e aí ela encontrou um cartazinho, um panfletinho e foi fazer e viu que tinha uma aula de dança cigana e foi fazer uma aula de dança cigana. E essa professora, na época, morava aqui em Novo Hamburgo, que era a Sayonara Linhares. E aí ela disse, Ju, vamos dançar comigo que eu acho que tu vai gostar desse negócio. Eu digo, tá, então, né, vou te acompanhar para ver qual é que é. E desde então nunca mais parei, né? Então, de 2005 até 2008, eu fiz aula de dança com a Saio. Em 2008, a gente começou a assumir algumas turmas, eu e a Elisa, essa minha amiga, na escola que a Saio tinha com a Lúcia, aqui no Novo Hamburgo. E aí, em 2009, a escola fechou e eu abri aí o meu estúdio, trabalhando então só com dança cigana na época, né? Depois eu fiz minha formação em dança do ventre, também comecei a trabalhar com dança do ventre. Mas o meu pontapé inicial mesmo foi com a dança cigana nessa época e desde lá eu tenho buscado cada vez mais estudar, pesquisar, ir atrás, conhecer as diversas faces que tem a dança cigana, né? E E como assim, você se sente
representando a minha cultura? Eu me sinto muito honrada, porque apesar de não ser cigana e de não sofrer, talvez, todos os preconceitos e todas as partes ruins, talvez, que vocês vivem na pele, que a gente, por não ser cigana, não vive, eu acho que, de alguma maneira, a gente contribui para que as pessoas que não sabem ou que não conhecem a cultura cigana possam olhar com outros olhos para os ciganos, né? Eu tenho essa sensação, assim, que, claro que a gente não pode dizer, eu sempre comento com as minhas alunas que a gente vive e a gente aproveita a parte boa da cultura cigana, que é a dança, que é a música, que toda essa questão da arte, e que efetivamente a gente não vive a parte do preconceito, a parte de tudo que é negado para os ciganos, mas não, por não viver, a gente não deixa de saber que isso existe, né? Por não viver, a gente não deixa de saber que, de alguma maneira, a gente pode contribuir para que talvez aquela pessoa que me assistiu dançando dança cigana no palco, ou ali na praça, quando vê uma cigana, talvez, lendo a mão, a pessoa não fique com vontade de atravessar a rua. Talvez ela comece a olhar com outros olhos. Então, eu acho que, de alguma maneira, a arte, ela toca as pessoas para que elas tenham um outro olhar, né, para a cultura. Ou para que elas comecem a pesquisar, ou para que elas comecem a se interessar por aquele povo. Então, eu acho que a gente, enquanto não ciganas, a gente não vive efetivamente a cultura, mas a gente, de alguma maneira, contribui nesse sentido, né? Eu acho que aqui no Brasil existe tanto essa discussão do pode, não pode, tem que ser cigana para dar aula, tem que não ser e tal. Eu sempre brinco que se eu não sou baiana, eu não posso dar aula de axé, se eu não sou gaúcha, eu não posso dar aula de danças gaúchas. Então, quer dizer, se eu não sou cigana, eu não poderia dar aula de dança cigana, né? Então, acho que tendo respeito e tendo pesquisa e indo atrás, tentando manter, assim, o fiel, né, na medida do possível, né, e do que é acessível, eu acho que a gente representa muito bem a cultura cigana, né? Mesmo não sendo cigana. Vou fazer uma pergunta aqui da Samara Macau, tá? Que ela perguntou: qual o seu propósito como intérprete da dança cigana do Brasil? O que você... Acho que até respondeu a pergunta, mas aí completa. Você já até respondeu. Eu não sei se foi com relação a isso, né? Mas eu acho que sim, eu acho que a gente, enquanto... Travou um pouquinho. Vamos esperar um pouquinho, vamos esperar. Ela travou um pouquinho, vocês estão me escutando? Agora travou sim, um pouquinho. Agora foi. Pode falar. Essa é a internet do Brasil, meu filho. Pode falar. Mas eu acho que isso, né? Eu acho que a gente tenta mostrar e dar visibilidade para uma cultura que não é a nossa, mas que a gente tem muito respeito e muito apreço e muito carinho. E eu vejo que muita gente fora do Brasil às vezes não entende porque a gente é tão apaixonada por essa cultura e por essa dança, né? Tanto que muita gente diz, mas fora do Brasil todo mundo tem muito preconceito com cigano, só no Brasil que o pessoal tem essa... Não, no Brasil tem muito ainda. Eu falo com propriedade que existe, tá, amor? Sim. Sim, com certeza tem, mas eu acho que de alguma maneira a gente, enquanto bailarina, consegue, né, talvez suavizar um pouco isso. Ou trazer tirar um véu, né, botar uma nova lente em cima dos ciganos e da cultura cigana de modo geral, né. A Juliana tá perguntando aqui, Rose de Paula. Juliana, tem vídeo no YouTube? Ela tá querendo saber se você também faz esse vídeo com o canal do YouTube. Sim, eu esqueci de falar, sim, eu tenho os vídeos no YouTube, a gente tem todos os nossos espetáculos, desde 2014 eles estão no YouTube, tem playlists lá no meu perfil, Juliana Lorenzoni, então quem quiser assistir, tem festivais que a gente participou, tem eventos, então tem bastante do material. Antigamente eu postava menos, agora eu tenho me esforçado para postar mais,
Então tem bastante vídeo lá para quem quiser conhecer um pouco mais da trajetória e do meu trabalho, que eu desenvolvo não só com a dança cigana, mas com a dança do ventre e com o tribal também, né? E com as danças circulares. A Adélia está perguntando aqui qual estilo que você mais gosta e tem mais preferência. Se tem alguma preferência por algum? Ai, 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 Adélia. Na verdade, é complicado isso, né? Porque a gente gosta de tantos. Eu, se fosse elencar, assim, né? Do que a gente mais gosta, primeiro que a gente menos gosta. Ai, meu Deus, que difícil essa pergunta. Mas eu tenho um apreço muito grande pela dança cigana turca. Eu acho que isso é muito visível para todo mundo. Ai, eu adoro ver você dançando ela. Aí eu gosto muito de dança cigana russa também, de calbélia, das danças circulares, né? Eu, na verdade, curto dançar rumba, adoro, assim, né? Gosto mesmo. Só que, claro, a gente, às vezes, o coração da gente bate mais por umas do que por outras, né? E o meu bate a 9 por 8 muitas vezes, assim, então... Mas dança russa é uma dança... É que, na verdade, eu acho que o que me encanta na dança cigana é um pouco isso, são muitas danças com muitas energias e muitas nuances diferentes, né? A dança russa, ela te dá esse fogo interno, essa leveza, essa coisa que tu tem vontade de crescer. A turca é uma energia diferente, é uma outra pegada. E as danças circulares muitas vezes são muito alegres, então eu acho que são nuances diferentes que fazem com que a gente se apaixone pela dança cigana, né? Ah, legal. E assim, a gente vê esse amor, essa organização toda, né? Eu que estou agora te acompanhando pelas redes sociais, né? A gente sente esse carinho todo que você tem, né? Pela arte da dança da cultura cigana, né? Eu sou uma apaixonada pela dança cigana e eu acho que a gente está sempre aprendendo, né? Tem sempre coisas novas que estão surgindo e novas oportunidades de aprender um pouco mais, assim. E você pretende expandir o coletivo, o seu projeto, ou tem outros projetos aí para vir agora, depois dessa pandemia, dessa coisa toda louca que está acontecendo lá no mundo aqui fora? Sim. Então, a questão do coletivo, como eu falei desde lá do início, né? Eu tenho vontade, sim, de fazer um festival presencial aqui, né? Tirar ele do virtual e fazer com que ele aconteça de modo presencial. Esse Legal. é a minha vontade de continuação do coletivo, né? Porque eu acho que a gente tem muita carência enquanto festival de dança no Brasil de dança cigana, né? São poucos os que tem. Acho que específico talvez o do Rio, mais algum outro que eu não sei muito bem. Mas a maioria a gente é prima pobre dentro das danças do ventre, né? Então a minha ideia é transformar esse coletivo. Eu ainda vai mais algumas temporadas no virtual, mas depois a ideia é transformar ele num presencial, assim, fazer um coletivo ao vivo e a cores. E que, de repente, tenha a possibilidade de acontecer uma vez por ano, uma vez a cada 2 anos, sei lá, né? Mas... Poxa, tá me convidando para o teu festival. A Rose é minha aluna. A Rose, a André, né? A Rose vão tudo me ajudar a organizar, porque festival vai diferente de virtual, né? A gente vai precisar de uma equipe. E, na verdade, o que eu tinha... Esse ano eu ia começar um projeto de levar alunas para ir estudar fora do país comigo. A gente estava com viagem marcada agora para setembro, para ir para a Turquia, para estudar Roman, para estudar e turistar ao mesmo tempo, né? Estudar Roman Ravaz e turistar. Porém, com a pandemia, nós tivemos que transferir a nossa viagem para o ano que vem. Isso. A gente vai ter que deixar para provavelmente abril ou maio do ano que vem. Então, esse é um projeto que estava para sair do forno, já fazia alguns anos que eu estava querendo. As pessoas, sempre que eu viajava, diziam, ai, me leva junto. E aí, então, eu decidi organizar por conta um tour. E, no fim, né, fomos barradas por causa disso tudo. Mas vai sair, vai sair. Não, legal. E assim, você pretende, tipo, em relação... Gostei dessa coisa de viagem. Você não teria uma ideia de expandir isso não só para outras pessoas?
Porque as pessoas estão tão dedicadas a conhecer a arte da dança cigana que hoje em dia, né, elas estão investindo bastante. Eu vejo os gajões, os gadês investindo bastante nisso. Garrou, né? Espera um pouquinho que ela já vai voltar. Obrigado por você ter gostado da minha dança. Tá? Vamos esperar um pouquinho. Vamos lá. Obrigado pelo carinho. Vamos esperar. A internet dela tá um pouquinho ruinzinha. Eu acho que ela caiu. A Ju caiu. Mas assim mesmo eu quero agradecer, né? Olha só. A nossa live, eu acho que ela conseguiu, né, passar pra gente, né, em relação ao coletivo. O coletivo é isso, é juntar as pessoas, né? Quero agradecer o carinho de todos vocês, principalmente da Ju, que é uma pessoa que ela está fomentando arte, né? Hoje, né, no Brasil, principalmente, onde o povo cigano, o meu povo, né, ele é muito ainda está trabalhando. A gente está tentando chamar ela de novo, vamos ver, tá? Tô chamando ela. Enquanto isso eu vou falando, né? E agradecendo ao pessoal que está aqui na live, porque cultura é isso, fomentar a arte hoje em dia é difícil. Porque se a gente não tiver parceiro como vocês, que estão acompanhando o nosso trabalho, né? Divulgando a arte, porque tem muita gente boa aqui, entendeu? Eu não tô conseguindo, mas a gente está chamando a Juliana, tá bom? A gente está tentando chamar a Juliana, ok? Mas ela, acho que a internet dela caiu. Vamos esperar um pouquinho. Eu não tô conseguindo encontrar ela, né? Vamos ver se ela entra para me chamá-la. Mas, assim, de uma certa forma, o trabalho da arte da dança, vou falar da dança, né? Então, vocês querem que eu fale da dança, eu vou falar. Obrigado a Deise, obrigado a Rose, a Cris, Mara, por estarem aqui apoiando isso, né? Macau também, obrigado. E assim, a arte da dança hoje em dia, ela cresceu de uma forma, principalmente a dança cigana, ela cresceu de uma forma muito grande. Então eu resolvi criar o projeto Cigan Arte e Cultura para me ver o olhar do não cigano em relação à dança cigana, né? Porque para a gente é importante entender, né? Porque as pessoas se dedicam tanto a uma arte, a uma cultura que não são dela e mostrar a arte de tantos profissionais bons que tem, que eu admiro, que eu tiro o chapéu. Eu criei esse espaço para isso, para a gente estar fomentando arte. Eu vou chamar ela, que ela voltou. Vamos lá, achar ela aqui, vamos chamar. Vamos continuar, o papo está muito bom. Vamos chamá-la de novo, né? E hoje em dia, olha ela aí. Ah, voltou! Deu um tilt aqui no meu celular. Não, não tem importância. Eu acho que a realidade passa para isso, para a gente conversar. É um bate-papo. E bate-papo acontece essas coisas, né? Deu algum problema aqui no celular, ficou a tela preta, eu fui tentar, não conseguia voltar. Deu uma trancada no Instagram. Não tem importância. O importante é estar junto. A gente tava. Eu tô falando com o pessoal que, assim, a minha ideia desse projeto de conversar com pessoas que fomentam a minha cultura, a arte da dança, é importante eu ver o olhar de vocês. Na realidade, assim, existe muita gente boa que está levando a cultura nossa com boa qualidade e a gente tem que falar com essas pessoas e ver o olhar de vocês. Como vocês se veem representando a gente? Porque pra gente isso é importante. Porque hoje eu tô aqui, muitos ciganos lá na barraca estão assistindo. Então, o que acontece? Você vai chegar num local, vocês vão conseguir entrar no acampamento, as pessoas vão ver vocês representando e vão te olhar o profissional com um olhar diferente. Como eu olho, sabe? De admiração e de respeito. Eu acho que a gente, enquanto professora não cigana, a gente acaba, às vezes, tendo um peso nos ombros muito grande com relação a isso, né? De tentar ao máximo manter
a pesquisa como é que eu posso dizer, e a linha, assim, de trabalho muito fidedigna ao que a gente aprende, ao que a gente ensina, né? E tentar nomear de maneira correta as coisas para que a gente não esteja deturpando uma cultura que não é nossa, né? E eu prezo muito sobre isso, assim. Tanto que às vezes as pessoas me acham meio chata porque eu gosto de técnica, que eu gosto de ensinar dentro daquele parâmetro, porque eu acho que a partir do momento que tu sai muito disso, não é mais aquilo. A gente teria que nomear com outro nome, né? E Então eu sou muito desse viés aí de manter o tradicional, de pesquisar como é que as ciganas dançam. Claro, a gente sabe que a dança está em constante evolução e que os ciganos, mesmo o que a gente estuda ou aprendeu, ele está sendo ressignificado e transformado mesmo dentro das comunidades, mas de alguma maneira a gente tem que saber diferenciar o que é talvez uma fusão, o que é uma inspiração, o que é alguma outra coisa do que realmente é o tradicional, né? com certeza, porque o que que acontece? Quando, né, para quem não, você também talvez não saiba, eu sou a primeira cigana da América Latina, cigana de barraca, a ser sindicalizada como professora. Que Então, legal. para mim é muito significativo escutar o retorno de vocês em relação como professores, porque o que que acontece? Eu continuo sendo professora, mas eu continuo com as minhas origens. Eu tive que reaprender a minha cultura. Então é interessante entender o lado do outro, até porque o preconceito é quando você julga alguém que você não conhece. Sim. Então, na realidade, esse espaço que a gente está criando aqui, vou te convidar mais vezes para estar a gente batendo, fomentando cultura, para a gente estar desmistificando isso tudo. Sim. Entendeu? Eu acho que é super importante e eu acho que tem algumas discussões aqui no Brasil que são colocadas de maneira errada, sabe? Eu acho que às vezes a informação e a conversa, elas são muito mais agregadoras e transformadoras do que o apontar, do que o falar pelas costas, do que o ficar jogando piadinhas assim, sabe? Eu acho que tu ter a possibilidade e a abertura de chegar para alguém e dizer, olha, eu aprendi assim e tu tá ensinando assado, a gente pode talvez dialogar e conversar para entender por que tá diferente, ou qual a diferença, ou qual é a linha de pensamento, né? Eu acho que é bem importante a gente poder fazer essa construção, assim, e os ciganos que têm essa abertura que nem tu, que tem pra gente, da gente poder ter a abertura de te perguntar se tiver alguma dúvida, eu acho muito legal isso, né? Porque ninguém tá fazendo nada errado ou muito errado porque quer, as pessoas estão numa busca. E eu acho que quando se fala de cultura, ter acesso a algumas informações é muito importante, né? Então, você bateu uma tecla bem legal e interessante, que é por isso que eu estou aqui, assim, tentando ainda, né, criar esse vínculo com os não ciganos para a gente tentar abrir um leque de possibilidades, porque o que que acontece? Vocês, não estou falando só vocês, eu estou falando em geral o profissional, né? O bom profissional, ele só estuda a cultura de lá de fora, só que a gente está aqui dentro. Sim, sim. E tu sabe que isso é uma coisa, né? Quando eu falo para as meninas aqui no Brasil, por exemplo, para as minhas alunas, né? Eu trabalho com rumba flamenca, aí eu trabalho com a rumba estilo como se dança aqui no Brasil, que eu chamo de estilo brasileiro, mas eu ainda comento com as meninas, eu disse, meninas, mas muitas vezes os ciganos de barraca, a gente vai ver eles dançando forró, dançando outras danças, que a gente acha que só por ser cigano não pode, né? Então, e isso também é dança cigana, né? A dança que o tá praticando, né? Isso. E eu vou falar mais profundo. Quando uma pessoa vê um cigano lá da Espanha, um exemplo, né? Ele está dançando uma música interiorana.
Ele não está Sim. dançando uma música moderna, é uma música mais brejeira que conta os casos da vida. E aqui no Brasil, né, se associamos mais com as músicas sertanejas porque ela conta a história do dia a dia, da chuva, do rio. Sim. Então faz parte, né? E as pessoas acabam não entendendo isso. E eu acho que cada estado vai ter também os ciganos de cada estado, imagino eu, que também vão estar muito relacionados à questão das coisas do estado, né? Eu fiz algumas pesquisas aqui, tem muitos ciganos aqui que curtem música gaúcha, né? Música Eu melódica. adoro quando eu vou no sul, quando eu vou no Rio Grande do Sul, adoro vaneirão. Então, né, eu acho que é um pouco isso, assim, né? Eu acho que a gente ter esse olhar da dança cigana, claro, a gente, que nem tu disse, a gente pesquisa muito as danças de fora e acaba, às vezes, não efetivamente estruturando e pesquisando as danças daqui, né? E o quanto é importante a gente saber que danças ciganas, ou que danças ciganas se dançam aqui no Brasil, né? E Que com pena, tá certeza. acabando. Ai, que raiva. Deixa uma mensagem pro pessoal, porque eu sou Então, sua fã, nem te conheço, eu tô louca pra te conhecer. Eu sou a mulher do abraço, eu tô me segurando aqui, ó. somos Tô duas. adorando, tô adorando. Adoro abraçar. Adoro a tua energia. A gente vai, ó. Vamos fazer tira um print aí, vamos lá. Vai tirar um print. Foi? Deu? Foi, filho? Foi. Muito agradecida. Eu queria que você deixasse uma mensagem para a gente conseguir salvar essa live, que da outra eu não consegui. Então é tudo novo para mim. Ah, mas eu acho, tomara que não tenha perdido o início quando eu caí ali da live. Mas, Vamos assim, tentar, né? Vamos uma ver. das coisas, uma das coisas que eu tenho para mim e eu falo muito para as meninas aqui é que estudar é preciso e precioso, né? Eu acho que a gente tem que ter isso em mente, assim, o quanto a gente é privilegiada de poder estudar e de poder buscar. E aí eu acho que é necessário a gente estar sempre nesse aprimoramento, principalmente quando se fala de danças tradicionais, né? De culturas tradicionais, de povos tradicionais. Então, eu acho que eu tenho essa máxima para mim, né? Que estudar é preciso e precioso, porque realmente eu acho que é uma constante, assim. E a gente ter o privilégio de estar sempre nesse aprendizagem, nesse momento de aprendizagem, e estar sempre buscando, é muito, muito bom. Então, eu acho que é isso. Não deixem de estudar, não deixem de pesquisar, não deixem de ter mais de uma fonte. Convido o pessoal para amanhã, hein? É para dia 5, não é isso? Convido... 2, domingo. Começa domingo o coletivo. O coletivo começa domingo, dia 2, vai até no dia 8. Nós íamos fazer de 3 a 9, mas como 9 é dia dos pais, a gente antecipou, né, para os meninos dos Guardiões fazer a live deles, então vai ser do dia 2 até o dia 8 de agosto, vai estar bem legal, sempre às 7. O único dia que vai ser às 2 da tarde vai ser no sábado, porque a menina mora na Itália, então a gente vai ter uma mudança de horário aí. Mas quem puder Contando com participar, vocês, hein, gente? a gente espera todo mundo coletivo. Gratidão. Que do meu Barão de Obrigada. Bragança, tá? Para ti também, obrigado pelo convite e a gente se mantém conectadas aqui. Não, e você vai voltar, hein? Que esse coletivo vai render muita coisa. Eu tô sentindo, hein? Você vai voltar aqui pra gente conversar. Só me chamar que eu venho. Gratidão. Obrigada. Obrigado. Beijo, gente. Obrigada a todos. Beijo. Adorei conversar com você. Ai, eu fiquei bem feliz. Pena que caiu, mas com certeza é só me chamar que eu... Vamos marcar outra, tá bom? Tá bom. Beijinho. Cachipé.